Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Quantos creem que a Bíblia ainda é a palavra de Deus? Quantos creem nisso? Amém? Mas está muito murcho. Está muito murcho, está muito... Quantos creem que a Bíblia ainda é a palavra de Deus? Quantos creem nisso? Amém, querido? E ela sempre vai continuar sendo a palavra infalível do nosso Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Depois que você encontrar Mateus capítulo 8, você, por favor, procura, a princípio, o versículo de número 28. Mateus capítulo 8, verso de número 28. Gostaria de, em poucas palavras, creio eu, dividir algo que o Senhor trouxe ao meu coração durante essa semana, onde está escrito assim: e tendo chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, ou, talvez em outra tradução sua, talvez seja algo diferente, mas já vamos chegar lá. Saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Fala assim comigo: ninguém. Fala mais forte: ninguém podia passar por aquele caminho. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Eu sei que com os seus olhos fechados, fisicamente falando, você, claro, não vai enxergar nada, mas você pode enxergar muito melhor as coisas espirituais, porque você pode fechar os seus olhos e levar o teu pensamento ao Todo-Poderoso, aquele que um dia abriu a nossa visão, aquele que um dia fez com que as escamas caíssem dos nossos olhos, aquele que um dia deu sentido para a nossa vida, nos deu a direção, aquele que um dia nos levantou, aquele que um dia nos lavou, purificou as nossas vestes. Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças, Deus, mais uma vez, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Deus maravilhoso, o amado das nossas almas. Oh Senhor, cada vez, Deus, que nós ouvimos falar a respeito da Tua volta, Senhor, o nosso coração se alegra, Senhor, a nossa alma se alegra, Deus, na Tua presença, porque nós sabemos, Deus, que está muito próximo, Senhor, esse momento, mas enquanto nós estivermos aqui, Deus, nós queremos continuar trilhando nesse caminho, e ninguém poderá nos apartar desse caminho, Deus. Oh Pai Santo, quando nós buscamos de Ti, porque o caminho se chama Jesus Cristo, o caminho da salvação. Pai, eu oro, Deus, a Ti, para que o Senhor venha, Deus, oh Pai Santo, a ministrar, Deus, essa palavra, Deus, ao coração de cada filho Teu, e que essa palavra possa encontrar num lugar, Deus, onde ela possa repousar, e onde ela possa fazer a Tua obra. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Querido, pode se sentar, em nome de Jesus, dando graças a Deus. Eu sei que em muitos lugares onde a gente passa, pedem para a gente ficar em silêncio. Você vai no hospital, silêncio. Você vai em algum lugar, silêncio. Mas a igreja não vi nenhuma plaquinha dizendo silêncio, né? Aqui você tem liberdade para adorar o nome desse Deus que é poderoso, vive e reina para todo sempre. A Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Irmãos, eu vou ler toda essa passagem onde fala a respeito da libertação desse homem, que se você quiser acompanhar, você também tem toda a liberdade. Está aí no Evangelho de Mateus, capítulo 28. O Senhor me incomodou a semana inteira com essa passagem. Eu gostaria de dividir algo com você, onde está escrito assim: e tendo chegado ele, Jesus, ele, sujeito oculto, do outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram ao encontro dele dois endemoniados. Fala assim comigo: dois endemoniados, e vindo dos sepulcros, tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, dizendo: que temos nós contigo, Filho de Deus? Viesse nos atormentar antes do tempo? Ora, a alguma distância deles andava pastando ali grande manada de porcos, e os demônios rogavam, pediram, dizendo a ele, a Jesus: se nos expulsa, manda-nos entrar naquelas manadas, naqueles porcos. Então disse o Senhor Jesus: ide. Então saíram e entraram nos porcos. Fala assim comigo: os demônios. Fala, tem gente que tem medo de falar, ele falou coisa ruim. É coisa ruim sim, mas ele tem nome. Fala assim comigo: os demônios entraram nos porcos. E
E a partir do momento que eles entraram nos porcos, e eis que os pastores eles fugiram, porque os demônios caíram na ribanceira abaixo, né, despenhadeira abaixo, no mar, perecendo nas águas. Versículo 33, os pastores fugiram, e chegando à cidade divulgaram todas essas coisas que aconteceram aos endemoniados. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, vendo, e rogaram-lhe que retirasse, né, daqueles termos, que ele saísse também daquele lugar. E isso é algo muito sério, né, irmãos? Eles pediram que Jesus saísse daquele lugar. Olha só a obra, até que ponto ela vai. Mas então, irmãos, quando nós lemos essa passagem a respeito dos gadarenos, ou dos gerazenos, talvez como diz na sua tradução, nós vemos vários lados. Vemos o lado sim da batalha espiritual, vemos o lado sim da conversão de um homem, vemos o lado sim de alguém ter o desejo de seguir a Jesus, vemos sim também o lado de o próprio Senhor Jesus ser rejeitado, tudo isso em tão pouco espaço de tempo. Nós vemos a missão de ir pregar o Evangelho, de ir às pessoas que têm dificuldade de chegar até nós, porque os que vêm, eles vêm, mas muitos não podem vir, e até esse o Senhor Jesus foi. E no texto que nós lemos, irmãos, na palavra de Deus, mostra Jesus chegando à cidade de Gadara, né? A cidade de Gadara, ela fazia parte, assim como diz o dicionário geográfico, né, bíblico, fazia parte de um complexo de 10 cidades, e elas ficavam ali mais ou menos ao leste da Galiléia, como diz o Evangelho de Marcos, capítulo 5, no versículo 20. E ele começou, querido, a proclamar, ele começou a declarar o Evangelho, ele começou a anunciar o reino de Deus. E qual foi a primeira pregação de Jesus? Qual foi o primeiro tema da mensagem de Jesus? Qual foi? É chegado o reino de Deus. Justamente isso que foi ministrado nessa noite. É chegado o reino de Deus. Que o reino do Senhor Jesus possa, querido, estar na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver, que você possa dizer: venha, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como também no céu. Então, querido, próximo naqueles lugares, assim como está escrito na palavra, o Senhor Jesus começou a anunciar, dizendo: olha, é chegado o reino dos céus, é chegado um reino novo ali, nas imediações de Decápolis, onde tudo que Jesus fez naquele lugar, todos admiravam, e as pessoas admiravam a autoridade de Jesus, porque também o Evangelho, ou também a palavra, era pregada pelos rabinos, eram pregadas por tantas outras pessoas, era anunciado, era ensinado todos os sábados na sinagoga a palavra, mas ninguém até então falava como esse homem, falava como Jesus. Até os próprios discípulos que andavam com Jesus, eles, em certos momentos, eles desconheciam Jesus. Mas quem é esse homem? Certa vez, quando Jesus repreendeu o mar e a tempestade, eles ficaram espantados e disseram assim: mas quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Ou seja, nem próprio eles conheciam justamente quem era o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, e os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Jesus diz: vocês são de baixo e eu sou de cima. O Senhor, Ele enxerga as coisas, querido, por cima. O Senhor conhece todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, como diz o Salmo de número 139, eles estão escritos diante de Deus. E assim como diz o livro do profeta Malaquias, como no memorial diante dele, para que ninguém nem nada possa esquecer ou possa deixar passar desapercebido a respeito do nosso nome e a respeito das nossas obras. Tudo escrito e tudo exposto diante do Senhor. Mas Gadara, irmãos, falando um pouquinho dessa cidade, diz o dicionário que era uma cidade assim muito importante. Nos tempos bíblicos, ela estava edificada assim no meio do caminho, sabe? Onde Jesus ele passaria, e nos tempos bíblicos estava edificada ali nesse lugar. E é interessante que fica ali bem próximo do Rio Jordão, e ali alguns povoados, hoje um povoado bem pequeno, habita ali nesse lugar onde se chamava os Gadarenos, ou Gadara. Um povinho bem pequeno se localiza naquele lugar. Mas não quero me ter nisso, querido, simplesmente na localização, mas naquilo que Deus pode fazer, querido, aquilo que Deus tem por fazer. É como, por exemplo, querido, o bairro de Vila Helena. Gadara era sim uma cidade importante, mas, por exemplo, o bairro de Vila Helena. O que é o bairro de Vila Helena? Você já falou para alguém que você mora na Zona Norte? Você já falou? Se você falar, você fala em tom baixo e suave, para a pessoa não se assustar, tá bom?
E esses dias eu estava no setor de RH, fui fazer algumas coisas lá, e eu falei assim, a pessoa perguntou: onde você mora? Eu falei: irmão, vou falar, né? Eu moro na Vila Helena, Zona Norte. O cara regalou os olhos: você mora na Vila Helena? Eu falei: moro. Por quê? Mas você mora onde? Eu falei: eu moro quase debaixo do aeroporto lá. O avião sobe e desce em cima de casa todo dia. E ele falou assim: mas lá não é perigoso? Eu falei assim: é perigoso sim, matam gente direto lá. Já falei, né? Matam gente direto lá. Direto morre um lá, mata uma, deixa outra amarrada para outro dia. Dá para assustar mesmo. Você não tem medo, não? Medo? Você não vai morrer? Também vou morrer. O problema não é morrer, o problema é morrer sem Deus, o problema é morrer sem Jesus, o problema é morrer sem a salvação da nossa alma, querido. Sem a salvação da nossa alma. Muitos moram em palácios luxuosos e eles também morrem. Chamam de bala perdida, mas ela sempre encontra algum lugar, né? Sempre encontra uma vítima. Todos os dias pessoas morrem, pessoas que moram na favela, pessoas que moram no morro, mas também pessoas que moram em bairros nobres, e elas morram. E aí eu pergunto para você: para onde é que vai tudo isso? Para onde é que vai tantas pessoas assim? Porque o que nos faz ter comunhão com Deus não é simplesmente o lugar onde nós moramos, mas é o lugar onde o Senhor Ele mora na nossa vida, o lugar onde Ele habita, querido, nas nossas vidas. Se lá no pé, se nós pisamos por cima do Senhor Jesus, ou se é no nosso coração, se Ele é o centro das nossas vidas. A questão é onde o Senhor Ele encontra um lugar para habitar nas nossas vidas em nós. Amém, irmãos? Então, querido, e eles chegaram na margem, chegaram nesse lugar, ali saindo já do mar, né? Se chama Mar da Galileia, mas não é especificamente o mar, porque é um lago muito grande, então se chama de mar, mas não tem braço, não tem praticamente saída nenhuma. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus encontrou um homem infeliz, sabe, irmãos? Um sujeito infeliz. Por que era um sujeito infeliz? Porque ele estava perturbado, porque ele estava endemoniado. E o demônio realmente, assim como o nome diz, né, endemoniado, ele faz um ninho, e esse ninho começa na mente da pessoa, e esse ninho desce para o coração, e aí então ele começa a fazer morada na vida da pessoa. Eu tinha um professor lá no Instituto de Teologia, ele dizia assim, ele sempre dizia assim: o inimigo das nossas almas, ele pode até fazer, assim como o passarinho, né? Faz titica, né? Você está assim do nada, você sente um negócio quente. Já aconteceu isso comigo, desagradável. Mas ele disse assim: pode até fazer uma titica assim na sua cabeça, lançar uma semente, uma seta, um dardo até mesmo. Mas você nunca pode deixar isso descer para o coração. Nunca deixe as setas do maligno descer para o coração. Nunca alimente as palavras, queridos, vindas de Satanás, ou muitas pessoas que são usadas até mesmo pelo maligno para tentar muitas vezes destruir a tua vida, para tentar muitas vezes destruir teu relacionamento com Deus, teu relacionamento familiar, conjugal, sentimental, enfim, a tua vida no altar. Nunca deixe, querido, essa palavra entrar no teu coração. E hoje a gente vê tantas coisas, né? Tantos são os conselhos, mas se você passar na peneira, muito pouco disso presta, porque os melhores conselhos, querido, não são simplesmente aqueles que saem da boca dos homens. Eu acho, eu penso, eu imagino. Mas os melhores conselhos, eles saem da boca de Deus, saem da boca do Senhor. Os melhores conselhos estão escritos nesse livro, querido, e nós somos abençoados quando nós adotamos esse conhecimento para cada um de nós. Quantos querem ser abençoados pelo Senhor nessa noite? Então adote a palavra de Deus como regra para a tua vida. Adote a palavra de Deus, querido, como regra, como um caminho por onde você pode andar, porque esse caminho não é trevas. Porque assim como diz o Salmo de número 119, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o nosso caminho, para o meu caminho e também para o teu caminho. Então, querido, chegando naquele lugar, Jesus encontrou um homem infeliz, um homem muito triste. Olha lá, querido, cuidado com a tua tristeza, porque também no meio da tristeza, Satanás pode encontrar uma brecha para entrar e levar muitas pessoas à depressão, sabe? E é até estranho, irmãos, até estranho, algumas pessoas que dizem assim: eu não quero falar com ninguém. É claro que existe o nosso momento com Deus, nossa intimidade, o momento da leitura, da busca, é claro, mas é até estranho algumas pessoas dizerem assim: eu quero ficar só, eu quero ficar no meu quarto, eu não quero conversar com ninguém, eu quero ficar só. E às vezes a pessoa fica o dia inteiro sozinha, sabe?
Às vezes a pessoa fica trancada no quarto o dia inteiro sozinha, isso por dias, ela fica assim. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que ela fica sozinha? É claro que não. A casa, ela sempre tem um morador. Ou ela tem o Espírito Santo de Deus, ou um espírito imundo já entrou e está fazendo anarquia naquele lugar, naquela mente, naquele coração. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, algumas características, querido, de alguém assim, querido, é uma pessoa infeliz, uma pessoa triste. Existem, irmãos, momentos de tristeza na nossa vida quando acontecem algumas coisas. É claro que existem momentos que nós nos entristecemos por um motivo ou por outro, mas não viver isso numa vida constante. Você pergunta para o sujeito como é que ele está no dia, eu estou meio tristão, e no outro dia eu continuo tristão, e daqui uns 10 dias eu estou triste ainda. Irmão, então onde vai tanta tristeza assim? Acho que o sobrenome dele deve ser Tristão, né? Porque tem um amigo que se chama Silvio Tristão, mas é só o sobrenome, é muito alegre ele. Mas existem pessoas que vivem a vida triste, irmãos, que vivem a vida para baixo, que vivem a vida deprimida. Aí muitas vezes vem aquelas influências, sabe? Você está vivendo assim por quê? Você ouviu falar que Deus é bom, mas olha aí na tua vida não mudou nada. Olha a tua família como é que está. Olha a tua situação como é que está. Não arrumou namorado, não arrumou emprego, não casou. Olha só a sua vida como é que está. Você anda sempre para baixo. Vê se você encontra algum amigo que você pode deitar o seu ombro e você desabafar. Você não encontra, sabe? E muitas vezes aquelas setas malignas. E eu já ouvi isso, irmãos. Algumas vezes eu já ouvi isso, porque nós não estamos isentos disso. E eu estava em um determinado lugar, quando eu trabalhava numa empresa, na Iaxica, lá na Avenida de São Paulo. Nós orávamos naquela época constantemente para que o Senhor nos desse filhos e coisas desse tipo. E eu sempre chegava em casa, não entrava dentro de casa. Eu chegava em casa, punha em bicicleta, assim, porque eu trabalhava de bicicleta, subia na escada, que era um sobrado, e eu ficava 30, 40 minutos ali antes de entrar dentro de casa orando a Deus. E um dia eu estava assim no lugar, e era muito alto, era bem alto. Um dia eu estava assim no lugar, irmãos, assim bem próximo, né? Orando a Deus e, sabe, vendo as grandezas de Deus, a criação do Senhor. E ouvindo a voz no fundinho, sabe? Olha, o seu problema você pode resolver. Se esse problema você pode resolver, se você pular daqui, ó, esse problema você pode resolver. Você não vai aguentar mais aquele homem te cobrando o dia inteiro sobre coisas que você muitas vezes não pode fazer. Esse problema você pode resolver. Você já ouviu isso? Já ouviu isso? E muitas pessoas, elas começam a trazer isso para dentro de si, sabe? E começam a acreditar que a mentira ela é verdade. Porque se ela fizer isso, se ela tirar sua própria vida, ela automaticamente está perdendo a salvação, porque ela está jogando fora algo que Deus deu, jogando fora a vida que Deus deu. E lá no final, com certeza, ela vai encontrar a rejeição, assim como o próprio Judas fez isso. Ao invés de se arrepender diante do Senhor, ele se precipitou, tomou uma atitude precipitada e tirou sua própria vida, achando que isso resolveria o problema. Porque Jesus não veio trazer a morte, mas Jesus veio trazer a vida, amém, irmãos? Jesus não veio para matar, querido. Jesus, muito pelo contrário, ele veio para dar vida e vida em abundância. Jesus veio para edificar. Jesus veio para levantar o caído, querido, para ajudar. Assim como nós ouvimos antes do ensaio: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso para as nossas almas nós só encontramos em Jesus, na sua palavra e na presença do seu Espírito Santo, amém, querido? E quando eles chegaram naquele lugar, naquela margem, logo aqueles demônios, eles chegaram e se prostraram diante do Senhor e disseram algumas palavras que a princípio muitos não podem entender, mas eles disseram assim: porque o Senhor vem nos atormentar antes do tempo? Porque eles sabem, irmãos, que existe um tempo, e o tempo está chegando em que eles vão ser atormentados por toda a eternidade, onde tanto Satanás como os seus anjos, aqueles que caíram e aqueles que obedecem a ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é muito sério. Às vezes, irmãos, a pessoa fala assim, e nós estamos chegando próximo à época do batismo, né? Próximo sábado, Próximo sábado do batismo. Então essa semana vai ser o corre daqueles. Então próximo sábado é a semana do batismo. Então, muitas vezes, irmãos, a pessoa pensa assim: não, pastor, mas eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus,
sabe, de vez em quando eu até vou na igreja. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Olha, é algo muito sério que diz na palavra do Senhor, em Tiago capítulo 2, versículo 19. Olha só, vou ler o que está escrito, nem vou comentar nada sobre isso. Está escrito assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, pois os demônios creem e se estremecem. Eles simplesmente não obedecem. O que nos diferencia deles é a obediência. Isso diz a palavra. O que nos diferencia, irmãos, é a obediência. Quando obedecemos, nós entramos na qualidade de filhos de Deus e temos direito a tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Passa a ser direito nosso, herança nossa. Tudo isso conquistada pelo Senhor Jesus. Nós passamos a ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, porque herdamos através dele, através de um preço que ele pagou na cruz por cada um de nós. Mas olha só, irmãos, as pessoas, elas tentaram passar por esse caminho, irmãos, por muitas vezes, e elas eram impedidas de passar por esse caminho. E é sobre isso que eu gostaria de ressaltar, de deixar assim bem claro. Esse caminho era impedido. E embora Gadara ficasse um caminho, como por exemplo o caminho que divide cidades, as pessoas, elas tinham que passar por ali, mas elas eram impedidas por causa desse sujeito, por causa desses endemoniados que estavam ali. E quando Jesus, ele chegou naquele lugar, encontrou aquele homem que se prostrou diante da presença dele, porque está escrito que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Fala assim comigo: Jesus. Fala mais forte: Jesus é o Senhor. Um dia toda língua vai ter que confessar isso, querido. Muitos podem não confessar aqui na terra, muitos podem virar as costas para Jesus, muitos podem sacudir os ombros para Jesus, mas um dia todo joelho vai ter que se dobrar diante da presença dele. Até Satanás vai ter que declarar que ele é o Senhor. Mas é uma pena que vai ser lançado fora. Fez isso tarde demais, mas que para nós não seja tarde demais, mas para que nós venhamos a fazer isso em tempo e reconhecer realmente que Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Agora, irmãos, as pessoas eram impedidas de passar naquele lugar, naquele caminho. Deixa eu fazer uma pergunta para você: o que tem te impedido, irmãos, de passar, ou de estar, ou de viver no caminho que se chama Jesus Cristo? Você percebe que algumas coisas muitas vezes impedem a pessoa de passar pelo caminho que se chama Jesus Cristo, e aquilo que até então parecia ser bênção, mas passou, deixou de ser bênção, não é mais, acaba sendo um tropeço para cada um de nós na presença do Senhor. Muitas coisas, irmãos, nos impedem de nos humilhar diante da presença do Senhor. Muitas companhias, muitas vezes, irmãos, nos impedem, irmãos, de nós entrarmos realmente nesse caminho que se chama Jesus Cristo, e de nós termos, irmãos, essa comunhão com Deus. Muitas coisas que muitas vezes nós falamos, irmãos, muitas vezes nos impede de nós estarmos nesse caminho que se chama Jesus Cristo. Sabe, irmãos, muitas pessoas têm se distanciado, irmãos, da presença do Senhor e do caminho que se chama Jesus. Pastor, mas eu estou com um caminho que é tipo Jesus. Ah, tipo Jesus. Pois é. Livro de Provérbios, por 2 vezes o Senhor mandou escrever: há caminhos que parecem ser direito ao homem, mas o seu final são caminhos de morte. São caminhos que não levam à salvação. E muitas, irmãos, principalmente nos nossos dias, na era da informação, sabe, as informações, elas chegam muito rápido, irmãos, muitas mentiras ali misturadas com verdade têm vindo até as pessoas, e elas têm engolido isso seco, e elas têm guardado isso nos seus corações, irmãos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e a verdade de Deus. Nós precisamos conhecer. Pastor, mas eu tenho ler a Bíblia, é tão difícil compreender a Bíblia. Ótimo, maravilha. Mas toda terça-feira nós temos estudo da palavra de Deus. Você mora aqui na igreja, você tem toda a liberdade de vir aqui para nós juntos conversarmos a respeito da palavra. Tem um irmão que está sempre aqui. Hoje ele não veio, mas ele está sempre aqui. Chega tarde, blim blom, blim blom. E esses dias eu saí tudo cheio de massa para conversar com ele. Eu falei: irmão, não olha para massa não, vamos falar da palavra.
E a gente falando da palavra de Deus, e ele sempre vem aqui. Mas irmãos, nós temos a liberdade, irmãos, de conhecer a palavra de Deus, sabe, irmãos? Essa palavra que não nos deixa, irmãos, perecer. Essa palavra, irmãos, que não dá para confundir, irmãos, sabe? Eu vi uma história certa vez de alguém um grupo de pessoas que foi fazer sabe aquelas notas quando elas começam a aparecer muitas notas falsas, sabe como que é, né? Quem trabalha com dinheiro, ou já trabalhou pelo menos sabe, né? Eu vou falar para você, eu compro gato por lebre e pronto, eu tenho que ficar mais atento a isso. Mas tem gente que pega assim uma nota, por exemplo, ele sabe dizer se é verdadeira ou se é falsa. Eu tenho essa dificuldade. Mas certa vez um grupo de pessoas em um banco foram para um determinado lugar e eles iam fazer uma espécie de um treinamento. E eles foram e, chegando lá, a pessoa que ia ministrar a respeito daquele assunto começou a mostrar, ao invés de mostrar a falsa, né, começou a mostrar a verdadeira. Começou a mostrar, falar assim, todas as características, tudo que ela tinha, e detalhe por detalhe, assim, sabe, minuciosamente, gastou o tempo, e então ele encerrou. E quando ele encerrou, a pessoa falou assim, mas peraí, você falou sobre a nota verdadeira, mas a gente veio aqui para aprender sobre a nota falsa, né? Qual o problema dela? E ele falou assim, não, a partir do momento que você conhecer a verdadeira, quando você olhar para a falsa, você já vai identificar. A partir do momento que você conhecer a palavra de Deus, querido, ela estiver dentro do teu coração, quando vier as mentiras, as astutas ciladas de Satanás, os laços dele, logo você vai identificar e você vai resistir ao diabo para que ele possa fugir de você. Você vai dizer não, você vai dizer, para trás de mim, Satanás. Você vai poder fazer assim como diz a palavra, resistir ao mal, em nome de Jesus, amém, irmãos? Assim, querido, todas as terças-feiras nós temos estudo bíblico, e são tão poucas pessoas, irmãos, que se interessam pelo estudo bíblico, né? Estudo da palavra. 2 cultos, irmãos, e 2 momentos são os que fortalecem a pessoa na presença de Deus. Eu ouvia isso do meu pastor há uns 15 anos atrás, eu pensava assim, por que será que ele fala assim dessa forma, né? Eu vejo o culto de Santa Ceia, a igreja repleta, embaixo a galeria, em cima, e tanta gente, mas por que será que ele fala que ele conhece a igreja que ele tem é a igreja da terça-feira? Por que será, né? A igreja da segunda-feira na época, porque segunda-feira era um culto de estudo e oração. E ele sempre dizia, quem quer coisa com Deus, Paulo, ele sempre falava isso para mim, está buscando falar com ele e está querendo aprender mais dele. Eu falava, mas por que será? Eu não sabia, eu não entendia até então. Eu falei assim, mas e os outros dias? Ele falou, os outros dias as pessoas vêm buscar. Os outros dias as pessoas vêm buscar, só isso. Sabe, irmãos? Elas vêm buscar, elas vêm clamar, elas vêm invocar por algo, sim, mas a intimidade, irmãos, nós buscamos quando nós estamos sós. Quando nós estamos sós ali junto com a pessoa, irmãos, que é a nossa parceira, e nós temos um parceiro, irmãos, nós temos Jesus Cristo, para nós buscarmos intimidade com Ele. Sabe, esse moço, querido, todo perturbado, todo atormentado, se prostrou diante de Jesus. Quando se encontrou com Ele, Jesus mandando aqueles demônios embora, e eles entraram ali na manada de porcos. Não vou entrar nesse assunto diretamente, mas eles entrando naquela manada de porcos, sabe, irmãos, esse homem, ele passou, irmãos, a estar de juízo perfeito, sabe? E alguém de juízo perfeito, irmãos, o que alguém de juízo perfeito faz quando encontra algo bom? O que a pessoa faz? Ela vai querer aquilo que é bom, é claro. Se eu falar para você, se eu der, por exemplo, para você uma coisa boa e outra coisa que não presta, que não vale nada, o que você vai querer? Você vai querer coisa que não vale nada, irmãos? Eu vou orar por você, senão problema, como diz os antigos. Então, claro, você vai querer aquilo que é bom. Assim também, querido, na palavra do Senhor, o Senhor Jesus, querido, Ele tem sido bom para conosco, e nós não podemos rejeitar, querido, esse momento do Senhor de maneira nenhuma. Nós podemos dispensar, nós podemos desprezar isso. E quando esse moço, querido, ele foi liberto, e todo aquele mal, todos aqueles demônios saíram dele, qual a primeira reação dele? Jesus, eu vou te seguir, eu vou onde o Senhor for. Então você percebe que tudo aquilo que nos impede de seguir o Senhor Jesus, prosseguindo para o alvo eu vou, tudo aquilo que nos impede de fazer seguir o Senhor Jesus, você percebe que vem do outro lado. Então, mas tem coisa, pastor, que é bom, sabe o que é? Que eu tenho dificuldade de... Sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você.
algumas pessoas, é claro que as pessoas não estão aqui, as pessoas que vão assistir depois, né? As pessoas que vão ouvir depois, as pessoas que não estão aqui. Mas esse negócio aqui, a gente se desentende direto. Cara, você fica aqui, espaço físico, só cabe um em cada lugar, física. Então, irmãos, sabe de uma coisa, querido? Quando nós tomamos a decisão por Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, quando nós nos decidimos por Jesus, assim como esse moço se decidiu por Jesus, porque quando ele passou a ter juízo perfeito, ele falou: eu vou atrás de Jesus, eu vou com Jesus. Então nós percebemos, irmãos, que aquilo que nos separa da comunhão com Deus, de nós ouvirmos a voz de Deus, de nós termos a nossa intimidade com o Senhor, nós precisamos mandar embora. E aqui não, mas em outros lugares. Mas, irmãos, tem tantas pessoas, às vezes, tem um carinho, sabe, irmãos, tão especial, sabe? Faz de conta que não achei nenhum aqui. Faz de conta, irmão, que isso aqui, é o pecado. Faz de conta que isso aqui é um pecado, sabe? Isso aqui é um pecado. Isso aqui é uma praga na minha vida. É bonitinho, parece até que ele tem uma utilidade. Esse aqui nem tanto. Parece até que ele tem uma utilidade, mas faz de conta que isso aqui é um pecado. Isso aqui é uma praga na minha vida. Mas isso aqui é o que me atormenta. Isso aqui é o que me tira da presença de Deus. Mas quando eu chego perto dele assim, eu fico feliz. Parece que fico feliz em vir em tua casa. Eu fico feliz, sabe, irmãos, quando eu chego perto dele. Tá certo que depois eu saio assim, sabe, o coração parece que se entristece, mas depois eu volto aqui, eu fico assim alegre. Tem gente, irmãos, que trata com o pecado, sabe, com a intimidade tão grande, e quando vem para Jesus, ela leva o pecado junto. Fala: Jesus, eu te aceito, mas isso aqui vem comigo, Senhor. Isso aqui eu não largo, isso aqui nem que a vaca tussa, eu não largo isso aqui por nada na minha vida, Senhor. Isso aqui é herança minha. Irmãos, herança do mundo nós não precisamos. Nós precisamos da herança que o Senhor tem guardado para cada um de nós, irmãos, no reino dos céus. Essa herança nos interessa, irmãos. Essa herança nos importa. Se aquilo, irmãos, te faz pecar, querido, arranca teu olho, arranca tua mão, arranca, querido, aquilo que te faz levar para o lugar errado e vem para a presença de Deus. Assim como disse Jesus, é preferível entrar manco no reino dos céus do que ir ser lançado todo o corpo fora. É preferível entrar, querido, cego de um olho, ele falando isso no sentido figurado, é claro, do que ir para o inferno, sabe, enxergando muito bem. Às vezes, irmão, vai chegar em casa e vai furar um olho, tá, irmãos? Eu vejo umas coisas que me tiram da presença do Senhor. É esse olho direito aqui, pá! Agora é o esquerdo, pá, irmãos, pelo amor de Deus. Porque aconteceu, isso é sério, aconteceu um tempo atrás, foi reportagem, deu muito problema. O pastor estava ministrando a respeito de Abraão, e que Abraão havia entregue seu filho Isaque em sacrifício. Você sabe como fez? Não precisa nem falar a história toda, né? Degolou o menino, né? E sacrificou ele ao Senhor. Ao Senhor não, ele sacrificou, né? Simplesmente matou o menino e pronto. E aí a culpa vem nessa, sabe onde? O pai que matou, sabe? Que você venha tomar proveito daquilo que é bom para a tua vida, meus irmãos, em nome de Jesus. Então, irmãos, o caminho, irmãos, que Jesus ele veio abrir, porque Jesus ele passou por aquele lugar onde as pessoas não podiam passar. Jesus abriu um caminho ali, irmãos. Jesus ele veio abrir um novo caminho na nossa vida. E que caminho é que está fechado na tua vida, irmão? Que caminho que anda fechado, que você já ouviu tantas vezes Jesus dizer assim: eu sou a porta, e quem entrar por mim, entrar-se-á e salvará e encontrará pastagem. E Jesus disse assim: eu sou a porta aberta, lá em Apocalipse, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Sabe, quem é que tem fechado esse caminho, querido, que muitas vezes você tem batido, sabe, e ele não tem aberto? É certo que muitas vezes o próprio Senhor, ele faz algo, querido, e ele muitas vezes levanta alguma tempestade, o próprio Senhor, para nos atrair para a presença dele. Pastor, Jesus faz isso, mas ele não repreendeu o vento e o mar, mas ele também usa a natureza se ele quiser. Ele fez isso com Jonas. Quando Jonas não obedeceu o chamado, ele resolveu o problema de uma maneira bem simples. Uma tempestadezinha para o barco naufragar, eu já encontro Jonas já.
sabe? Depois Jonas foi parar no ventre do peixe. Jonas está ali, agora ele vai refletir melhor naquilo que eu disse a ele, sabe? Jonas rapidinho disse assim: não, eu preciso realmente ir para Nínive, Deus precisa de mim, Nínive. Ele perdeu o desejo de ir para Tarsis, ele queria ir para Nínive, sabe? Muitas vezes o próprio Senhor Jesus, Ele faz isso. Por isso que nós precisamos ter discernimento de espírito, para saber de onde vêm as coisas, para saber de onde vem, querido, para nós aceitarmos ou para nós rejeitarmos. Mas é certo que Jesus abriu um caminho ali, Jesus abriu uma passagem, querido, Jesus abriu algo ali, e Jesus disse lá em João capítulo 14, verso de número 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nesse caminho nós precisamos entrar, por esse caminho, querido, nós precisamos entrar. Mas que caminho que é esse, irmãos? O caminho, querido, da salvação, o caminho, querido, da libertação, o caminho, querido, da adoração, o caminho, querido, que nos faz se aproximar de Deus, querido. Jesus é um caminho que não nos afasta de Deus, mas nos aproxima dele, querido. Jesus sempre, irmãos, vai trabalhar na comunhão, para que nós venhamos, querido, aumentar a nossa intimidade com o Pai. Se coloque de pé em nome de Jesus, se coloque de pé nessa hora, se coloque de pé nesse momento. Nós vamos orar nessa noite, nós vamos interceder nessa noite, por cada família, sim, mas também por cada vida, querido, que muitas vezes diz assim: não, eu estou vivendo, sabe? Deixa eu falar uma coisa para você, antes de nós orarmos, a respeito daquilo que representa a morte, porque olha que algo interessante. Os gadarenos, eles imaginavam, eles tinham essa crença que o cemitério era um lugar onde os demônios eles habitavam, eles moravam ali, eles chamavam de a morada dos demônios, o cemitério. Os gadarenos tinham essa crença, justamente por causa desse acontecimento, desse fato. Eles imaginavam assim: todo cemitério era o lugar onde os demônios estavam ali, e na verdade não é assim. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Aquele lugar, morte representa o quê? Né? Quando a pessoa ela morre, eu nunca até então havia, irmãos, tido essa curiosidade, mas esses dias atrás eu comentei já com os irmãos que eu vi lá, quando a pessoa ela tira, até então não encontrei outro nome, então vai ser esse mesmo. Quando o coveiro ele tira o sujeito lá da gaveta, né, e põe lá os seus ossos em um saquinho e põe do lado para que outro corpo seja enterrado lá. Então eu nunca já havia visto isso, mas eu falei assim: não, chamei minha esposa para ver um negócio tão romântico assim. Falei: mulher, senta aqui do meu lado, vamos ver um negócio, vamos ver o que é o ser humano. Nós dois vamos ver junto o que é o ser humano. E eles tiraram o lacre lá, os coveiros tiraram lá o lacre, puxaram, colocaram no chão. A tampa quase que saiu só, porque parecia um papel. E tiraram tudo, e o caixão já se abriu assim todo, e estava lá todo esqueletinho, mas ele estava de gravatinha assim, sabe? De gravatinha, todo esqueletinho, estava grudado somente o maxilar, o resto estava solto. O esqueletinho estava lá. Aí ele começou, irmãos, porque ele precisava do espaço dele, começou a dobrar aquele esqueleto, sabe? Começou a dobrar, dobrava, e ele dobrou no final de tudo, sabe? Ele colocou em um saquinho, pegou a vassourinha, limpou a sujeira e já deu espaço para outro. Esse é o ser humano, arrogante muitas vezes, prepotente, muitas vezes diz que não precisa de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Se não fosse Jesus nessa hora, irmãos, eu estaria no inferno, borbulhando lá e gritando de desespero. Eu acredito que você também. Se não fosse Jesus na nossa vida, nós simplesmente estaríamos perdidos. E para essa perdição não tem remédio. Não tem remédio. O único lugar onde Jesus não vai ouvir oração nenhuma, porque é tarde demais também. O único lugar que Ele não vai ouvir oração nenhuma, nem clamor nenhum, pranto e ranger de dentes, mas Ele não vai receber súplica de ninguém nesse lugar. É por isso que esse é o tempo. É por isso que esse é o momento de nós abrirmos a nossa boca e de nós buscarmos ao Senhor e declararmos que nós precisamos dEle, irmãos. Nós necessitamos do Senhor. De que adiantaria, irmãos, uma igreja bonita, maravilhosa, como eu acredito que o Senhor permitir, nós vamos construir para a adoração do nome dEle, se Jesus não morar dentro de cada um de nós, irmãos.
De que adianta, irmãos? Hoje nós fomos orar aqui antes do ensaio e bota o joelho no chão e sai tudo sujo, assim, a gente sai se limpando. Mas de que adiantaria, irmãos, um granito no chão, talvez um porcelanato, para a gente orar, para a gente botar o rostinho aí. Mas se Jesus não fizer parte da nossa vida, irmãos, o que adianta isso, irmãos? Isso tudo é em vão. Isso tudo é em vão, isso tudo é coisa dos homens, sabe, irmãos? Acima de todas as coisas, irmãos, é o Senhor na nossa vida. Acima de todas as coisas, o que nós precisamos e nós necessitamos é falar com o Senhor e ouvir a voz dEle, querido. Ouvir a voz dEle falando ao nosso coração, querido. Aleluia. Então eu gostaria que para isso você fechasse os seus olhos nessa hora. Feche os seus olhos nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Se você está perto, querido, de alguém que é da tua família, feche os seus olhos. Você tem liberdade de chegar perto dessa pessoa. Se você não está, não tem problema. Fica aí no teu lugar mesmo. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos clamar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, Deus poderoso, Deus bendito. Tu és o Santo de Israel, também aquele que santifica as nossas vidas, Pai. Oh Deus, assim como diz a tua palavra, oh Deus, o teu Espírito Santo nos santifica, mas também a palavra do Senhor, ela tem nos santificado, Deus. Tem nos mostrado um novo caminho, tem nos mostrado, Senhor, uma nova direção. Pai Santo, nós oramos, Deus, a Ti nessa noite, não só, Deus, por nós, mas também, Deus, pela Tua igreja, Senhor, também pelo Teu povo, Senhor, porque muitas vezes pecamos, muitas vezes falhamos, muitas vezes erramos, porque muitas vezes, Deus, não damos o crédito que deveríamos dar para a Tua palavra, Deus. Damos conselhos, ouvimos conselhos, Senhor, de amigos, de parentes, de colegas, mas não ouvimos os conselhos da Tua palavra, não ouvimos os conselhos do Teu Espírito Santo, e muitas vezes nos apartamos de Ti, Senhor, com as nossas próprias pernas. Assim como diz o salmista, os nossos passos são lixeiros para fazer o mal. Pai, no nome de Jesus, guia, Senhor, os nossos pés, Deus, para o Teu caminho. Guia, Senhor, os nossos passos, Deus, para nós caminharmos junto contigo, ó Deus. Ó Pai Santo, se há, Deus, em nós algum caminho mau, Deus, ó Senhor, guia-nos pelo caminho eterno, pelo caminho da salvação. Pai Santo, assim, Senhor, como esse gadareno, a partir do momento que o juízo perfeito veio até ele, Senhor, ele reconheceu o Senhor na vida dele, e ele disse: eu quero seguir a Jesus. E nós também precisamos seguir a Jesus. Aliás, nós necessitamos seguir esse Jesus, porque ele é o único remédio para o pecado que muitas vezes vem nos assolar. Ele é o único remédio para o pecado que muitas vezes vem levar tantas pessoas à depressão, à opressão, vem levar muitas pessoas para baixa estima. Pai, no nome de Jesus eu oro, Deus, nessa noite, levanta, Senhor, o caído, Pai. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito maligno, todo espírito maldito, todo espírito, Senhor, que vem levar muitos dos Teus filhos, Senhor, a vícios, levar muitos dos Teus filhos, Senhor, à depressão, a partir por outro caminho. Em nome de Jesus Cristo, que o sangue de Jesus esteja sobre esse lugar nessa noite, e toda obra do mal venha a ser desfeita pelo sangue de Jesus e pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, nessa noite, Senhor, nós declaramos a liberdade, que a família seja livre, Senhor, que a vida conjugal seja livre, que a vida sentimental, ministerial seja livre, que esse caminho seja livre, porque assim diz a Tua palavra, até os loucos encontrarão esse caminho. Então nós declaramos essa liberdade nessa noite. Seja livre em nome de Jesus, seja livre para louvar, seja livre para adorar ao nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela liberdade, Pai. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho que me acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhou.
Não sei como é que está a tua vida diante do altar de Deus. Não sei, querido. Mas se você não está bem, querido, se você não está bem com Deus, se você não tem certeza da tua salvação, irmãos, isso é muito sério. Do jeito que anda a crise, eu não sei se eu chegar no meu trabalho amanhã, se eu vou ser dispensado, não sei como é que vai ser. Mas de uma coisa nós não podemos ter dúvida: da salvação da nossa alma. Se nessa noite, querida, você não tem certeza da tua salvação, se você anda errado com Deus, se você anda por caminhos que não agradam o Senhor, o Espírito Santo diz isso para você. Eu gostaria que vocês viessem aqui à frente, nós vamos orar. Só se existe alguém no nosso meio dessa forma, querido. Se existe alguém que está distanciado do caminho do Senhor, por mais que o corpo esteja presente, mas o coração está longe, eu gostaria de orar pela tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todas as coisas diante do Senhor, querido, elas não são escondidas, mas elas são, assim como diz a palavra, como se elas estivessem nuas. O Senhor enxerga e vê todas as coisas. Em nome de Jesus. Há mais alguém essa noite? Se o Senhor Jesus vier essa noite, querido, ou se o Senhor Jesus vier depois dessa oração, você tem certeza que você vai morar com Ele? Você tem certeza disso? Dentro de você há uma paz que reina, realmente há uma paz que reina no teu coração. E isso fala mais alto dentro de você, isso traz a segurança. Não sinta vergonha, querido de Jesus. Nós precisamos sentir vergonha de um dia ser rejeitados por Ele, mas de nos reconciliar, isso nunca. Isso nunca. Se não há mais alguém nessa noite, eu gostaria que, enquanto o Ministério de Louvor vai louvando ao Senhor mais um trecho dessa canção, desse louvor, nós estaremos orando aqui. Se há mais alguém, você tem liberdade de estar aqui conosco nessa noite. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Muitas vezes enjaulado, preso, você já sentiu assim, sabe? Mas eu quero dizer para você, só Jesus tem a chave. Só Jesus tem a chave para nos libertar das cadeias que nos prendem. Amém, querido? E é por isso que todos os dias nós necessitamos do Senhor em nossas vidas. Chegada a hora do juízo final, onde pobres, ricos, grandes e pequenos, um por um, segundo suas obras, virão para serem julgados.
Os salvos irão para a vida eterna, porém os condenados para o terror eterno. Que os livros sejam abertos, e também o livro da vida. Leonardo? Você frequentou bailes, praticou a mentira, era invejoso, só se preocupava com você. Trouxe muitas angústias para seus pais. A única coisa importante para você era andar na moda, curtir o momento e namorar. Dava mais valor aos seus amigos do que sua própria família. Viveu nos vícios, na prostituição. Mas o que tem mal nisso? Eu só queria curtir a vida. Vendo que estava indo para o inferno, eu mandei meus servos lhe mostrar o caminho da salvação. Porém, você nunca os ouviu. Pelo contrário, debochava e dizia: nem morto vou para a igreja. E para se aparecer diante dos amigos e das garotas, gritava: aí vai o crente, aleluia, irmão, vai dar dinheiro pro pastor. Você se achava esperto, teve sua oportunidade, mas a desperdiçou. Agora é tarde. Mas como? Como assim é tarde? Está sendo condenado a passar a eternidade nas profundezas do inferno, lugar de tormento, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Lá não há uma gota de água e nenhum segundo de descanso, só terror. O seu nome não está no livro da vida. Levem-no. Não! Não! Onde estão me levando? Largue-me, não! Por favor, inferno, não! Não, por favor, não quero ir! Não! Por favor, não! Não! O inferno, não! Por favor, eu suplico! Agora você é meu. Gilberto. Você era idólatra. Se dobrou diante de uma imagem feita pelas mãos dos homens, sem vida, que tem boca e não fala, olhos e não vê, e nenhum som sai de sua garganta. Passou a vida acendendo velas e fazendo promessas. Se consultou com os espíritos enganadores. Acreditava em horóscopos,
gastava todo o seu dinheiro fazendo despachos nas encruzilhadas. Serviu aos demônios e não a mim. E por isso, irá para o mesmo lugar onde eles estão. E você nem imagina o tormento que lhe espera. Ouça. Mas eu fui religioso. E as velas que acendi não me serviu de nada. Fiz promessas. Eu não quero ir queimar no inferno. Me dá uma chance. Ao menos me mande pro purgatório. Não existe purgatório. A única maneira de entrar na vida eterna é aceitar meu filho Jesus como Salvador. E isto você não fez. Foram inúmeras as vezes que enviei o meu servo para lhe ensinar o reino de Deus, mas você nunca deu ouvido. Como vê, desperdiçou a chance da sua salvação. E agora será lançado dentro do lago de fogo e será queimado eternamente. Seu nome não está escrito no livro da vida. Levem-no. Não! Não, me soltem! Não, eu não quero ir pro inferno! O fogo, não! 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 Socorro! Não! Gilberto, a tua alma me pertence. Venha! When the evening falls and the daylight is fading, from within me calls, could it be Ana? I am sleeping? For a moment I stray, then it holds me completely. Close to home, I cannot say. Close to home, feeling so far away. Filha, você me serviu e foi fiel de todo o seu coração. Abandonou o pecado e entrou pela porta estreita, se mantendo pura diante dos meus olhos. Mesmo quando era tentada, se afastou da prostituição e dos prazeres deste mundo. E foi cheia do meu Santo Espírito diante das mais difíceis situações. Suas orações chegaram até mim e também as suas ofertas. Nunca te abandonei. Irás para o paraíso, um lugar de paz, onde não haverá dor e nem lágrimas, onde todos os dias serão dias de festas. Você será minha filha e eu serei o seu Deus. Irá para o descanso eterno, onde nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que está preparado para você. Filha, o teu nome está escrito no livro da vida. Receba as vestes celestiais. Entra no gozo do teu Senhor.
Paulo, Vós sois nação eleita, povo escolhido, para proclamar meu evangelho. renunciaste a tudo por minha causa. Deixou de lado teus sonhos e projetos pessoais, escolhendo ser um pregador do Evangelho. Gastou a sua vida em favor dos sofridos. Ouvias, meu filho amado, tuas orações e vi os teus jejuns. E através de você, muitas almas foram salvas para o meu reino. Irás para o paraíso, um lugar maravilhoso onde não existe tristeza e nem dor, e a minha glória iluminará a cidade. Receba as vestes celestiais. Agora receba o galardão. Cada pedra desta coroa é uma alma que você trouxe para o meu reino. Entra para o gozo do teu Senhor. Sheila? Sheila? Sheila! Eu não tô preparada, meu Deus! Me ajuda! Tem misericórdia da minha vida! Não! Esse dia não! Chegou a hora do juízo final. Eu não tô preparada, meu Deus! Me ajuda! Tem misericórdia da minha vida! Não! Esse dia não! Você teve a oportunidade de ser salva no começo da sua fé. O seu nome foi escrito no livro da vida, e os meus anjos a aguardavam de todo o mal. Mas com o passar do tempo, você deixou o primeiro amor e voltou a praticar os mesmos pecados que tinha abandonado. Assim, o teu nome foi apagado do livro da vida. Tem misericórdia de mim, Senhor! Tem misericórdia, por favor, me salva! Não quero ir pro inferno, meu Deus! Então, preocupado com você, enviei meus servos para te levar de volta ao caminho da vida. Mas você dizia que estava bem e não precisava mudar. E com isto, foi se afastando de mim. Mesmo estando dentro da igreja, não ouvia mais a minha voz. Suas orações se tornaram frias. Deixou de evangelizar. Antes você era um instrumento em minhas mãos, mas depois passou a ser usada pelo diabo, levando a fofoca e a contenda dentro da igreja, falando mal dos meus servos e olhando tudo com maus olhos. Deixou de buscar o meu reino em primeiro lugar e passou a se prostituir com seus namorados.
pois dizia consigo mesma: ninguém sabe, e Deus é amor e me perdoará, e afinal de contas sou jovem, e hoje em dia todos fazem isto. Através de você, muitos jovens estão indo para o inferno, e teriam sido grandes homens de Deus se você não os tivesse contaminado. Havia momentos que você até queria se arrepender, mas quando via o pecado, não resistia e caía na tentação. Aí aconteceu o que você não esperava. Morreu naquele acidente e não teve tempo de se arrepender. Agora é tarde. Está sendo julgada a passar a eternidade no lago de fogo. Tudo o que eu podia fazer por você, eu fiz. Encare o julgamento. Amarrem-na. Levem. Agora, Sheila, você é minha. E assim foram julgados todos, um por um, segundo as suas obras. Filhos, ouçam a voz do seu pai, que tanto se preocupa com vocês. Não quero condená-los ao fogo eterno. Por isso, arrependam-se dos seus pecados e deixem-me entrar nos seus corações, pois sou o seu Deus. A vida é tão pequena, não a desperdicem nos prazeres. Sejam inteligentes e se voltem para mim. Verão que sou melhor que tudo que vocês provaram. Sou o seu Deus, aquele que os formou e os guardou desde o nascimento. Se quiserem agora, posso salvá-los e escrever-lhes os nomes no livro da vida para que tenham direito à vida eterna.